Olá, segundo ano do José Vilela, estamos aqui novamente, Rari, nessa quarta-feira, para a gente passar para vocês mais um conhecimento de calorimetria. Hoje nós vamos estudar diagrama de fase, tá ok? Tranquilo. E onde está isso, professor? Já mostro para você, página 68, tá vendo aí? Página 68. Qual é o livro, professor? Aqui, ó, o livro Física do Buongiorno, tá ok? Muito bem, vamos lá. Então, o que é o diagrama de fase, né? O que são as fases? Sólido, líquido e gasoso. Então, quando um corpo, um sistema passa do sólido para o líquido, certo? Nós já aprendemos que chama-se fusão. Esse sistema, ele tem uma temperatura de fusão. Nós já aprendemos isso. Para a água é 100 graus Celsius, ok? Então, agora essa temperatura, ela varia com a pressão. Tá vendo aqui? Pressão, temperatura. Olha o gráfico aqui. Pressão, temperatura, ok? Então para cada pressão aqui, temos a temperatura aqui. Pressão aqui, temos a temperatura aqui. Então, para cada par, os pontos que estão aqui, eles têm uma certa pressão e uma certa temperatura aqui embaixo, ok? Do lado, pressão. Embaixo, temperatura. Então, cada ponto vai ter uma certa temperatura, uma certa pressão, certo? Então, se o ponto está aqui, ele tem essa pressão e tem essa temperatura. Aqui, o ponto A, pressão A, temperatura θA. Então, esse corpo é sólido. Então, todos os pontos que tiverem nessa região aqui, certo? Nessa região aqui, lilás, certo? Nessa região aqui, lilás, sólido. Se o corpo estiver aqui, sólido. Se estiver aqui, sólido. Se estiver aqui, sólido. Se estiver aqui, sólido. E se estiver na linha, professor, na linha, nessa linha aqui, o ponto D, aí ele está nas duas fases, sólido e líquido. Quem está na linha, nem é lá, nem é cá. É os dois, sólido e líquido, ok? Então, essa curva aqui vermelha, certo? Onde está o ponto D, certo? Essa curva aqui, ela chama-se curva de fusão, porque sólido passa para líquido, é fusão. Aqui no meio está ocorrendo a fusão, certo? E essa curva aqui embaixo, professor, a curva 1, o senhor falou primeiro da 2, esqueceu da 1, tá certo, vou falar. Ó, a curva 1, ela está dividindo o sólido do vapor. Sólido aqui, vapor aqui, sólido aqui, vapor aqui. Então, essa curva aqui, a curva 1, vai ser a curva de sublimação, certo? E se for vapor e sólido, é ressublimação. Sólido, vapor, sublimação. Vapor, sólido, ressublimação. Se o corpo estiver aqui, professor, esse corpo C, o que é esse corpo C? A essa temperatura e essa pressão, o corpo C vai ser vapor, vapor. E o B, professor, o B é líquido, tá? A essa temperatura e a essa pressão, é líquido. Então, a primeira coisa é você identificar se um corpo é sólido, líquido ou vapor nessa região aqui, nessas regiões, ok? Primeira coisa. Professor, e se tiver aqui, ó, perto desse, na linha aqui onde está o 3, na linha, está o quê? Aqui ele está líquido e vapor, está mudando de fase, certo? Então, essa curva aqui é uma curva de vaporização, ou voltando liquefação, certo? Ou vaporização ou liquefação, ok? Muito bem, essa curva aqui, muito bem. Então, a gente viu que essa curva é fusão, curva de liquefação e a curva de sublimação, ok? São as três curvas aqui, ok? Professor, e esse ponto P aqui, esse T de tatu, T de tato, T de tri, T de tetra, esse T aqui é o ponto triplo, e no ponto triplo, quem pode me dizer qual é o estado que está? Muito bem, você é um aluno muito bom, é sólido, líquido e gasoso, tem as três fases num ponto só, certo? O da água é próximo de 0 graus Celsius, próximo, não é 0 graus Celsius, ok? É o ponto triplo, onde tem as três fases. Muito bem, aqui tem as curvas, né? Curvas aqui, ó, tá vendo? Curva 1, já falei lá, é a sublimação. Curva 2, falei também, fusão. Curva 3, vaporização. E T,
o ponto triplo. Muito bem. É isso aí. Aí aqui, esse gráfico de cá, certo? Quando você aumenta a pressão, fica mais difícil de você causar a fusão, certo? A fusão. Esses são corpos que, quando eles se fundem, ele aumenta de tamanho. Então, aumentando de tamanho, você aumenta a pressão, fica mais difícil, você precisa de mais temperatura, mais energia, tá ok? Já esses aqui são os corpos que, quando eles se fundem, tipo a água, diminui o tamanho. Diminui o tamanho. A água sólida, gelo, ele é maior do que a água líquida, certo? Então, ele, quando passa do sólido para líquido, diminui. Então, quando você aumenta a temperatura, você precisa de menos energia. Aí, ó, vai aqui diminuindo a temperatura à medida que aumenta a pressão, diminui a temperatura, certo? Ó, como é que eu sei isso direitinho, professor? Como é que eu sei? É fácil. Olha para cá. Aqui, ó, tá crescendo e aqui, ó, tá para baixo. Tá vendo aqui que tá para baixo? Tá diminuindo? A reta tá para baixo, assim, ela está inclinada para baixo, certo? Está inclinada para baixo. Aqui, ó, está inclinada para cima, mas aqui, ó, está inclinada para baixo. São os corpos que... Mas isso é só na fusão, hein? O resto continua igual, tá? O resto continua igual. Muito bem. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Mas tem mais uma coisinha aqui, aí ele vai explicar tudo isso que eu já falei aqui, vocês vão dar uma leitura, certo? Ok? Tudo isso que eu falei aí tá aqui, ó. Tem nada demais, não tem mais nada além disso, certo? Aqui embaixo tem mantendo a temperatura θ, isso é importante, porque eu botei que está errado isso aqui, ele falou isso é errado. Mantendo a temperatura θ constante e diminuindo a pressão até um valor abaixo da curva de sublimação 1, certo? Aí ele está falando de quê? Ele está falando aqui, é possível levá-los à fase líquida, certo? Das seguintes maneiras. Se você está no ponto A, certo? E você quer fazer com que ele possa ser levado à fase líquida. O que você tem que fazer, certo? Você tem, se você mantiver a temperatura constante, não tem como você chegar na fase líquida não, porque a fase líquida está aqui, ó, tá vendo? Não tem jeito não. Você baixando a temperatura, a pressão, como ele está colocando aqui, ó, baixando a pressão, diminuindo a pressão, diminui a pressão, baixa a pressão, certo? Vamos para lá de novo. Baixando a pressão, você não consegue de jeito nenhum colocar ele para líquido. Você consegue fazer ele vapor, consegue fazer o sólido sublimar, certo? Mas não consegue fazer ele vapor não, certo? Então, isso aqui eu botei... Professor Hari, o senhor está dizendo que o livro está errado? Tá, ele está errado, porque nem a pau você vai conseguir, do ponto A, tornar ele líquido, deixando a temperatura constante. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Certo? Não tem jeito. Ok? Agora, se deixasse a pressão constante, aí aumentasse a temperatura, aí sim, ele vinha para se tornar líquido. Que é... aqui, mantendo-se a pressão constante e aumentando a temperatura, certo? Até um valor acima da curva da fusão 2. Então é isso mesmo. Se você manter a pressão constante, tá aqui, ó, mantendo a pressão constante e elevando a temperatura até passar dessa curva da fusão aqui, aí você consegue ter líquido. Você aumentou a temperatura e deixou a pressão constante até passar. Aí tá certo. Professor, o livro tá certo? Tá certo. Da maioria desse livro tá certo. Agora, quando tiver uma coisinha errada, aí eu falo para vocês, tá certo? Aumentando constantemente a pressão e a temperatura até um valor acima da curva de fusão 2. Então, se você mantiver, certo? A temperatura, como é que ele diz aqui? Mantendo constante a pressão e a temperatura até um valor acima da curva 2. Aí é o seguinte, nesse gráfico aqui, ó, certo? Não dá para fazer isso, você está no ponto A. Como é que você vai manter constante a temperatura e a pressão? Você não sai do ponto A, né? É outra coisa meio complicada aqui. Aumentando
aumentando constantemente a pressão, está certo. Aumentando a pressão e a temperatura, aí aumentando a pressão e a temperatura até, pronto, aí você vai ajustar aqui, ó, você aumenta a pressão para aqui e aumenta a temperatura para cá. Aí você encontra um ponto aqui que é líquido, certo? Nesse ponto aqui, por exemplo, você aumentou a pressão, porque ele está aqui acima, e aumentou a temperatura, porque ele está aqui. Então, e aí você encontra líquido. Você pode fazer, e o livro está certo, tá certo? Está certo aqui, ó. Esse aqui está certo, esse está certo, mas esse aqui, ó o errinho aqui, está errado. Nem a pau você consegue mantendo a temperatura TA constante e diminuindo a pressão, você consegue obter o que ele pede aqui, fase líquida. Você não consegue não, só consegue vapor, tá? Vamos lá. Aí nesse tópico aqui, ele vai falar para vocês sobre gás e vapor. Gás e vapor. Gás e vapor. Qual é a diferença entre gás e vapor? Vou dizer. O vapor, ele se transforma em líquido. O gás jamais se transforma em líquido. Por quê? Vamos olhar esse gráfico aqui. Todo gráfico, ele tem um outro ponto, fora aquele ponto T, tem um ponto C, que é o ponto crítico. Ponto crítico, esse aqui, ó, TC, ponto crítico. Esse ponto crítico, ele tem uma temperatura θC, temperatura do ponto crítico, e pressão PC, pressão do ponto crítico, certo? É esse ponto aqui, certo? Antes dessa temperatura, você pode aumentar a pressão e transformar o vapor em líquido. Tá vendo? Aqui é vapor, baixa pressão aqui embaixo. Mas se você aumenta a pressão, vem para aqui, se torna líquido, certo? Você pode fazer. Mas depois dessa temperatura, certo? Você pode dar um pau aqui, aumentar a pressão quanto quiser, vai ser sempre gás. Não vai virar líquido, certo? Tá vendo esse verdinho aqui? Ó. É depois da temperatura crítica. Aí tem esse ponto aqui, ponto crítico. Então, pessoal, isso aí é o conhecimento sobre diagrama de fase, certo? Diagrama de fase. Você dá uma lida no livro, presta atenção onde eu falei que está errado. Se botar a resposta do livro, eu vou tirar ponto, hein? Porque está errado. Se botar aquela resposta lá que eu falei aqui para vocês, ó, tá vendo? Fizer isso aqui, vai estar errado, tá ok? Presta atenção. Então, agora vamos ver os exercícios resolvidos, tá? Então, vamos lá. No diagrama de fases do dióxido de carbono, CO2, né? O gás do escapamento dos carros, o principal, fora de escala, né? O gráfico aqui está fora de escala, estão apresentados o ponto triplo, né? T, né? E o ponto crítico C. Aí ele vai fazer umas perguntas aqui para a gente, né? Indique em que fase o CO2 se encontra quando está na temperatura, submetida a temperatura menos 78,5 graus Celsius. Bora lá, vamos procurar essa temperatura aqui. Olha aqui, ó. Aqui a fase dele, ó, é em cima dessa linha aqui, ó. Então aqui é sólido, aqui é vapor, essa linha é de sublimação. Então ele está sólido e vapor, é as duas fases, certo? Essa é a resposta da letra A, certo? A letra B, ele fala em 5 atmosferas, certo? 5 atmosferas e menos 56,6 graus Celsius. Então, menos 56 está aqui, 5 está aqui, ele está aqui. Aqui ele está nas três fases. Tem CO2, sólido, líquido e gasoso, certo? Que é o ponto triplo. Menos 56,6 e 6, certo? Ponto triplo aqui. Muito bem. E a 73 ATM, cadê 73 ATM? Lá em cima, 73 ATM e menos 56, e 31 graus Celsius. Aqui, ó. É o ponto crítico. Então, ele ainda está na linha aqui. Ele ainda está na linha. Então, aqui é líquido e vapor. Líquido e vapor, porque ele ainda está na linha aqui. Está na curva de vaporização. Ok? Líquido e vapor. Letra E. 1 atmosfera e menos 56,6 graus Celsius. Bora lá. 1 atmosfera é aqui.
e menos 56 é aqui. Então, qual é aqui esse ponto? É aqui, ó, menos 56,6 em uma atmosfera. Aqui, esse ponto é o quê? Muito bem, falou certo. É vapor. Aqui embaixo tudo é vapor, aqui é líquido, aqui é sólido. Muito bem. Então, é isso aí. A resolução é essa. Sexta questão, certo? A sexta aqui, vamos lá. A figura ao lado mostra um cilindro com êmbolo, no qual certo líquido está em equilíbrio com o próprio vapor, certo? Se reduzirmos a pressão V sem alterar a temperatura, certo? O que vai acontecer? Então aqui está o líquido. Se você reduzir sem alterar a temperatura, aí tem para você marcar A, B, C. Mais líquido se formará. Mais líquido se formará. Se você reduzir a temperatura, mais vapor vai se condensar. A proporção de líquido e vapor não se altera. O líquido começa a ferver. O que vai acontecer se você, na mesma temperatura que está, começar a reduzir aqui, certo? Aí ele dá a resposta à questão teórica, né? Se você reduzir o volume mantendo a temperatura constante, implica em comprimir o gás. Você vai comprimir o gás, né? Mantendo a temperatura constante, contra a superfície do líquido. Então você vai aumentar a pressão, né? Isso acarretará a um aumento de pressão e, consequentemente, uma parte do gás se condensará, né? Se você aumenta a pressão, o gás vai, mantendo a temperatura constante, o gás vai se condensar, ok? Para a fase líquida. Então, a resposta é a letra B, ok? Deixa eu ver se vocês entenderam. Se eu diminuir a pressão aqui, ó, esse volume eu diminuir, você vai aumentar a pressão. Quando você aumenta a pressão, certo? Então, o gás vai tender a voltar, vai se tornar líquido. Você vai aumentar a pressão aqui, ele vai se tornar líquido, ok? Porque você está aumentando a pressão, né? Isso entendendo que esse gás, ele, quando passa para a fase, que todo o corpo, quando vai passar de gás para líquido, ele diminui de tamanho. Então, quando você aumenta a pressão, está favorecendo virar líquido. Então, ele vai virar líquido, tá ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Vocês assistirem aí o nosso vídeo, dá o seu like aí, ativa o sininho de notificação, né? Faz a sua inscrição, ok? E as dúvidas você pergunta lá no WhatsApp, tá ok? Muito bem, até a próxima.